Resenha de Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. Primeira frase de impacto já pra eu ser cancelada logo assim de cara. Eu tava vindo de uma leva de livros muito bons e eu só tenho uma coisa pra te dizer sobre esse livro. Que livro ruim. Eu entendo completamente a crítica feita a esse livro na época que ele foi lançado. E eu tenho alguns pontos pra trazer pra vocês. Eu sempre tento tirar o máximo do livro, ou seja, ensinamentos mesmo. Eu tento extrair o máximo que eu consigo do livro. Eu extraí, né? Eu acho que com os livros a gente aprende muito, querendo ou não. Mas, que livro ruim. Primeira coisa que eu tenho pra falar pra vocês. Eu tentei ir com muita sinceridade ao ler esse livro. Ou seja, eu já conhecia a Virginia Woolf, não por conta dos livros, mas por conta das suas posições políticas e sociais. Então eu pensei, bom, é muito difícil uma pessoa que pensa de determinado jeito, ela não acabar levando isso pra sua obra. Ela vai levar de algum jeito. Por que que eu fui com o pezinho atrás, mas eu fui com a tentativa de realmente entender a história e mais do que isso, né, tentar entender a conjuntura, a época, porque ela vivia ali no século XX. Então eu tentei ir mesmo com essa vontade de entender a obra e a escrita dela, o estilo dela, mas ela é feminista e eu sou super contra o feminismo. Sim, mais uma parte aí pra vocês estarem me cancelando nos comentários, mas eu não sou contra o feminismo da noite pro dia, não é um acontecimento que eu acordei e falei, oh, não gosto do feminismo. Foi um processo que eu precisei estudar, ler o livro das próprias feministas. Não tô falando de feminista de agora, embora eu tenha lido, né, tipo Bell Hooks, Jamila Ribeiro, enfim, essas obras. Mas eu fui lá atrás, tipo Elizabeth Stanton, enfim, li essa galerinha e aí eu percebi incongruências, eu percebi o perigo de determinados pensamentos e eu parei pra pensar, bom, não é porque eu sou mulher que eu sou obrigada a ser feminista e a gostar ou concordar com boa parte dos pensamentos dela. Então, primeiro ponto, né? Na obra dela fica muito claro a posição e a visão que ela tinha das mulheres, ou seja, vou entrar nessa parte, mas vamos falar quem era Virginia Woolf, rapidamente, né, e que contexto estava ali naquele momento. Bom, esse livro se passa na Inglaterra, em Londres, né, então vai citando lugares, vai citando momentos, vai citando pontos turísticos, você logo se localiza e sabe que você tá em Londres, né. Até aí tudo bem, né, mas esse livro, ele é um choque, digamos assim, é uma ruptura com um novo estilo. Tanto que na época, quando ele foi publicado, ele foi muito criticado, porque os escritores que já estavam escrevendo há muito tempo, eles falam: muito estranho esse livro, uma pegada diferente, não, a gente não tá acostumado. Eles realmente criticaram, né? Eles não aceitaram ali de pleno feito ali, ai que livro maravilhoso, não. Até porque o livro tem aquele ritmo de consciência, tem um termo certo pra isso, gente, calma aí, tá? Fluxo de consciência, ele tem fluxo de consciência, então ele tá aqui, o personagem tá aqui, daqui a pouco ele tá ali, daqui a pouco é outro personagem que entra na história, e aí você tem que, ao final do livro, você conectar esses acontecimentos, as coisas vão se encaixando. Eu terminei o livro ontem, demorei 2 meses pra ler, uma vergonha, mas é porque o livro realmente pra mim se tornou algo pedante. E eu venho aqui indicar pra vocês livros que eu realmente gostei, livros que eu realmente acho que vocês vão levar pra vida. Esse livro, pra muitos, é uma grande obra de arte. Pra mim, simplesmente foi um livro pedante, foi o pior livro que eu li no ano, né, e eu vinha de uma leva de livros muito bons de escritores pouco conhecidos, né. Então você vai logo ali num livro como esse, criando muita expectativa. E eu criei muita expectativa com esse livro, mas eu vou pontuar o que eu não gostei, tá? E qual é a moral da história. E é engraçado porque ao final do livro, porque a escrita dela, esse fluxo de consciência, bagunça um pouco a sua cabeça, então se você não tem costume, você vai estranhar, mas o problema nem é o fluxo de consciência.
A minha escritora favorita, Clarice Lispector, escreve fluxo de consciência como ninguém, né? Inclusive, eu adoro os livros dela porque me faz refletir muito, né? Tem essa questão filosófica ali dentro, aquela questão de pensar em pequenas coisas. Enfim, esse não é o problema. Pra mim, não é o problema, né? O problema realmente é a visão que ela tinha das mulheres, e fica muito claro isso, e realmente porque os personagens, eles não são tão bem trabalhados. Talvez muita gente não concorde comigo e fale, como assim? Não foi tão trabalhado, mas a gente tem alguns personagens, né? A gente tem a Clarice Dalloway, que é a personagem principal, que ela é casada com um carinha lá, né? Enfim, um coadjuvante, porque ele quase não aparece. Mas a sensação que eu tenho é que você conhece pouco do personagem, né? Você só tem aquela camada superficial. E talvez seja esse o objetivo dela, de mostrar realmente, olha como essa pessoa, essa personagem é extremamente vazia, fútil, enfim. Então, ele passa ali no século XX, um momento de ruptura, um novo estilo de escrita, uma nova escrita, né? Uma mulher escrevendo, então vai ter um impacto diferente na sociedade, né? Tem um personagem, o Septimus, que eu não dei bola pra ele. No final eu entendi, né? Porque o Septimus, ele era um carinha que trabalhou na guerra, né? E acabou morrendo. Só que você não percebe isso. E, gente, sério, eu fui perceber isso na última página. Eu não percebi, né? Mas na descrição dele realmente é um cara pálido, um cara, enfim. E aí ele morre na guerra. E aí é esse encontro, né? É justamente esse encontro. Desculpa, eu coloquei a câmera, a xícara na frente da câmera. Mas é esse quase encontro do Septimus com a Clarice, eles quase se encontram, né? Essa coisa do momento de guerra, uma pessoa que viveu na guerra com uma pessoa que não viveu na guerra, que tá vivendo o pós-guerra. Então é esse cenário, assim, sabe? Você consegue pensar muito bem que estavam vivendo na guerra, mas estavam se reabilitando, as pessoas estavam voltando a ter suas vidas. A Clarice, enfim, é aquele tipo de personagem que você fala que mulher chata, não é mesmo? Porque ela é muito preocupada com as aparências, com o que vão achar dela, com o que acham dela, com o que a sociedade pensa dela. Então ela não faz necessariamente o que ela quer, o que ela gosta. Ela faz, na verdade, ela ama as festas. Então entra uma festa e outra. É esse cenário, entendeu? Entra numa festa, ela faz uma festa, ela já quer criar outra festa, porque ela quer ser vista, ela quer ser lembrada pela sociedade. Então, pra mim, o objetivo da Virginia Woolf com uma personagem extremamente fútil, superficial, que você não sabe muito bem dela, a única coisa que você sabe são 3 coisas. Que ela é casada com esse carinha, que ela era apaixonada pelo Peter Walsh, né, mas ela acabou casando com outro cara. Esse Peter Walsh vai pra Índia, e aí depois ele volta e aparece em uma das festas dela. E que ela gostava de festa. É isso que você sabe dela. Eu acho que o livro poderia talvez ter terminado antes, não faria tanto efeito, não faria tanta diferença, né? É uma personagem que você pensa, meu Deus, eu não quero ser assim como essa mulher. Só que ao mesmo tempo, ficou muito claro a tentativa da Virginia Woolf de falar, olha como as mulheres de antigamente, as mulheres da minha época, elas são fúteis, né? Elas só pensam em família, casamento e festa e status. A parte do status eu concordo super. Mas essa tentativa dela de falar, olha, seja uma mulher que trabalhe, seja uma mulher que viva para a sociedade, fazer coisas para a sociedade, casamento, meio que ela dá essa, entendeu? Dá essa afastada de tipo, tentando mostrar como não ser, como as mulheres não deveriam ser. É uma crítica clara ao casamento, à família, ao como as mulheres antes eram debruçadas nesses pontos, né? E aí tem uma personagem, eu não lembro o que exatamente ela era da Virginia Woolf, não, da Clarissa, mas ela não gosta muito de festas e ela tem um trabalho, né? Ela trabalha, é uma mulher carreirista, ou seja, se preocupa mais com carreira do que ter filhos, uma casa, um marido. Então, meio que você
percebe que a Virginia Woolf tá tentando falar assim, seja esse tipo de mulher, não esse tipo aqui, né? Então, o pensamento feminista aqui dentro, né? Porque o pensamento feminista é justamente isso, né? A mulher viver para a sociedade, não no sentido de querer status, enfim, de se amostrar assim em uma festa, mas é justamente esse pensamento de ter sua carreira, ter sua casa, ter suas coisas é muito mais importante. E aí acaba criando muitas mulheres vazias, né? Quando chegam ali aos 40, não teve filho, não teve casamento, não teve. Enfim, não teve algo que realmente ela pudesse ancorar, né? Algo que ela pudesse realmente ter para além da vida. Porque ter filho é ter algo, ter alguém para além da vida. Como que eu posso explicar isso para vocês? É um dos valores mais importantes que existe. Você criar um novo ser. Então é um trabalho muito importante e que, querendo ou não, aqui foi meio não, né? Foi criticado de certa maneira. E a Virginia Woolf, ela trabalhava. Não tô falando que as mulheres não têm que trabalhar, pelo amor de Deus. Mas existe equilíbrio entre as coisas. Eu lembro de um livro de uma feminista que eu li, Alexandra Kollontai, né? Falando sobre a família, né? E aí ela deixa claro ali que a mulher tem que sair de casa, ela tem que trabalhar. Filho, deixa o Estado cuidar do filho, por favor. Tenha a sua vida. E esse pensamento é muito perigoso, né? E aí eu lembrei muito nesse momento aqui. E quando ela descreve essa personagem que trabalha, que não gosta de festa, meio que ela tá falando assim, olha como essa mulher é incrível, né? Como ela é maravilhosa, seja isso. E aí enquanto eu tava lendo, eu tava pensando, o feminismo realmente tirou a mulher de dentro de casa, desse cenário dentro de casa. Algumas realmente querem viver isso e tá tudo bem. O problema é você forçar isso, né? Você mostrar como se só existisse um lado certo. Não é isso. Mas na vida há consequências, né? E eu era uma mulher assim, extremamente carreirista, só pensava na carreira, só pensava em ganhar dinheiro, só pensava em. Enfim, eu só pensava em mim. Ou seja, eu era extremamente egoísta. E aí chegou um momento que eu parei pra pensar. Ok, isso aqui não tá fazendo muito sentido. Quando eu chegar nos 40 anos, eu não tiver um filho, eu não tiver um marido, uma coisinha pra cuidar de verdade, eu vou me sentir vazia, eu vou me sentir ruim, eu vou me sentir mal. Então, eu acabei lembrando ali, lendo o livro, das esposas troféu, né, que muita gente critica. Mas mais do que isso, eu lembrei que eu li várias mensagens de mulheres que elas dizem que essa carreira, que essa vida lá pra fora é extremamente cansativa, né? Muitas falam, eu só queria exercer meu direito de fazer um bolinho em casa, de esperar o meu marido de ter filhos. Pelo amor de Deus, queria voltar a ser a mulher de antigamente. Lógico, não em tudo, né? Não tô falando de tudo, mas deixo muito claro aqui esse pensamento. Então, assim, super concordo com a ideia de não seja uma pessoa fútil, não seja uma pessoa extremamente superficial, não seja uma pessoa extremamente vazia. Se preocupe com outras coisas, seja menos egoísta, né? E aprendi, entendi, pra mim isso aqui já era uma verdade, já era uma coisa a ser seguida. Só que a forma como ela escreve não me apeteceu, não gostei. Realmente achei o livro. Se eu pudesse falar assim, lê esse livro. Não, não gostei. Realmente é uma opinião pessoal, porque eu acho que livro é um investimento e um gasto de tempo, né? Então, caramba, eu demorei 2 meses, eu poderia ter lido coisas muito melhores. Eu fiquei entruncada, presa, porque não saía desse ambiente. E talvez fosse realmente a intenção da Virginia Woolf de falar, olha como é horrível viver nessa vida, como é ser assim, superficial. Então, pra mim, concordo com isso, não sejam mulheres desinteressantes, tá? Mas aí o final também eu não vi graça, né? O final de uma festa. Ela nem chega a conversar com o Peter Walsh, que era o homem que ela gostava. E aí no final que eu entendi do Septimus que ele não estava vivo, era esse quase encontro, desencontro com a Clarissa.
isso, gente. Óbvio que é um livro importante para a época, porque é uma ruptura, porque é um livro escrito depois de uma guerra, então a sociedade está se reerguindo, as pessoas estão se reerguindo. É claramente um livro que abre precedente para o pensamento ocidental em muitas coisas, mas não é um livro que eu falo assim, caraca, tá na minha estante, não tá, né? E o que eu acho ruim é essa propaganda que as pessoas muitas das vezes fazem de determinado livro que é básico. Essa propaganda que as pessoas fazem de um livro que às vezes ok, o livro é mais ou menos, né? Eu vi uma moça que eu super levo em consideração o pensamento dela, as opiniões dela, e aí ela fala, gente, que livro maravilhoso, que livro bom. Será que a gente leu o mesmo livro? E aí, talvez eu tenha sido a única pessoa que não gostou, ou a única pessoa que foi sincera quanto a isso, trouxe a importância dele aqui, no sentido do momento que foi escrito, mas se você já é uma mulher que acha que não precisa ser desinteressante, que precisa ser menos superficial, não precisa ler esse livro, tá bom? Então a resenha é esta. Gastei 2 meses para ler. É um livro da nacionalidade londrina, né? E aí, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da minha resenha sincera. Eu não consigo simplesmente falar que eu amei o livro, sendo que eu não gostei, só porque todo mundo tá falando que gostou. Então, se esse vídeo te convenceu a ler esse livro, porque você talvez seja feminista, leia. E depois comente aqui o que você achou. Se você leu, o que você achou. Se você acabou de terminar o livro, eu terminei ontem. Me diga aí nos comentários o que você achou. E é isso, gente. Para mais resenhas sinceras por aí. Eu já escolhi o próximo livro e eu espero ler em menos tempo para poder sair mais vídeo pro canal, tá? Indicando o livro para vocês. É isso. Um beijo!